Você consegue ouvir isso? Gritos, lamentos. Um mar de fogo abrindo a terra como cristal estilhaçado. O inferno é real. Ou seria apenas uma metáfora sombria nas páginas da Bíblia? Mas por que Jesus falou tanto sobre esse lugar? Por que ele usou palavras como fogo eterno, ranger de dentes e choro sem consolo? Se alguma vez sua alma estremeceu ao imaginar o destino final dos condenados, saiba, você não está só. Hoje, vamos descer juntos ao coração desse mistério. Vamos atravessar a escuridão onde poucos ousam olhar e erguer a lâmpada da revelação onde reina o medo. Porque se o inferno existe, e ele existe, então entender sua realidade pode ser a diferença entre a vida e a perdição eterna. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Inscreva-se agora para não perder as próximas revelações. 2 homens morreram. Um foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O outro foi sepultado e no Hades entre tormentos ergueu os olhos. Lucas, capítulo 16, versículos 22, 23. Chamas rugem como feras famintas. No primeiro segundo, a tela treme. Um mundo de trevas, não como ausência de luz, mas como uma presença viva, densa, sufocante, consciente. Lá embaixo, um abismo se abre, e de dentro dele brotam vozes que não são deste mundo. Gritos, não de quem se machuca, mas de quem compreendeu, tarde demais, que está perdido para sempre. Um vento ardente sopra entre escombros espirituais. Não há sol, não há noite, não há tempo. Só há dor e memória. A alma ali lembra cada escolha, cada recusa, cada vez que o amor de Deus bateu à porta e foi ignorado. Uma mão se estende no fogo, não para escapar, mas para implorar. Não há resposta, porque no inferno não existe diálogo, só o eco do próprio grito. A voz de um narrador penetra esse cenário com a solidez de uma sentença. O inferno existe? Ou é apenas um mito criado para assustar pecadores? Há séculos, essa pergunta se arrasta pelas consciências humanas entre zombarias e temores secretos. Mas a Escritura não deixa espaço para metáforas confortáveis. Jesus falou do inferno com mais frequência do que falou do céu, e não como uma ideia abstrata, mas como um destino com geografia, dor e exclusão. Na parábola do trigo e do joio, ele diz: lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 13, versículo 42. O inferno não é um símbolo, é uma sentença real, eterna e reservada àqueles que morrerem separados de Deus. E o mais aterrorizante não é o fogo, é a ausência absoluta de tudo o que é belo, puro e verdadeiro. A separação final do amor. Muitos perguntam, mas onde ele está? Alguém já foi para lá? Há almas queimando neste exato momento? A resposta é tão surpreendente quanto sombria, porque segundo o Apocalipse, o inferno já existe, mas ainda está vazio. Então, onde estão os que morreram em pecado mortal? É o que veremos a seguir. A escuridão permanece intacta, mas há algo mais inquietante do que a escuridão, o silêncio. O inferno existe, sim, mas ninguém está lá, ainda. A Escritura nos diz que no final, o inferno será preenchido, mas não agora. No livro do Apocalipse, o Senhor revela uma verdade que parece desafiar nossa imaginação. E viu os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e foram abertos livros. E foi aberto outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, pelas coisas que estavam escritas nos livros. E o mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o inferno, Hades, entregaram os mortos que nelas havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículos 13 a 14. Isso significa que antes do julgamento final, o inferno, entendido como Hades,
é uma prisão temporária, onde as almas aguardam a justiça definitiva. Mas o lago de fogo, o inferno definitivo, eterno, ainda não foi povoado. Esse detalhe é aterrorizante justamente porque separa o inferno não apenas por dor, mas por tempo. A Escritura mostra que hoje não há almas queimando em chamas eternas, ainda, mas aponta que após o julgamento final, cada alma será tragada por aquela fornalha inacreditável e invisível até agora. Na tradição católica, Hades, ou Sheol, define o lugar dos mortos, justo ou injusto, à espera dos que partiram dessa vida, enquanto o verdadeiro inferno, ou Gehenna, ou lago de fogo, é o estado definitivo de autodeserção. O Catecismo da Igreja declara que o inferno não foi criado por Deus como armadilha. Ele é a consequência da escolha livre da alma que rejeita a misericórdia divina até o último suspiro. Além disso, como observa o Concílio de Trento, a condenação é eterna. Não porque Deus se alegra no sofrimento, mas porque a escolha de fechar-se a Deus é irreversível após a morte. Imagine esse tribunal final. Vidas abertas como livros, almas expostas, obras reveladas. E então a sentença: todos aqueles que não foram achados no livro da vida são lançados. Não há mais chance, não há redenção. Apenas a consumação de uma escolha que foi feita. E o mistério cresce. Se o inferno ainda está vazio, por que ele existe? Que lugar é esse que aguarda seus habitantes, onde reina a ausência, mas agora vazia de qualquer companhia? Na próxima etapa, desceremos mais fundo, até o cárcere de Hades, onde o rico entreteve lamentações antes de qualquer lago de fogo. A escuridão não termina com a morte. Ela apenas muda de nome. Entre o último suspiro e o juízo final, existe um lugar de tormento e consciência, o Hades. Não é ainda o inferno eterno, mas para aqueles que ali caem, é o prelúdio de uma eternidade sem Deus. Jesus, em uma de suas mais impactantes narrativas, não usa metáforas. Ele conta uma história real, de 2 homens, 2 mortes e 2 destinos. Morreu o pobre e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Ora, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem piedade de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo, para refrescar a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, versículos 22 a 24. A cena é vívida, insuportável. O rico está consciente. Ele vê, ele clama, ele se lembra. Mas sua súplica é negada, porque entre ele e a luz existe um abismo intransponível. Este é o Hades, um lugar espiritual, mas real, onde as almas condenadas já experimentam os primeiros sabores da justiça divina, ainda que o veredito final não tenha sido pronunciado. A Igreja ensina que antes da vinda de Cristo, todos os mortos iam para o Sheol ou Hades, justos e ímpios, separados entre si, aguardando a redenção prometida. Mas depois da paixão e da ressurreição, o Cristo desceu até essa morada e libertou os que o aguardavam com fé. Os outros continuaram ali. Ainda hoje, os que morrem em inimizade com Deus descem ao mesmo lugar onde aquele rico sofre. Não é o inferno final, mas é o início da eternidade sem esperança. O Hades é como uma antessala do lago de fogo. E o mais terrível é que não há mais escolha ali. Não há arrependimento, não há purgatório. O tempo da misericórdia passou. O rico, mesmo entre chamas, ainda tenta fazer pedidos, mas não para si. Ele suplica por seus irmãos, pede que alguém os alerte, mas Abraão responde com palavras que ecoam como sinos de bronze. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, versículo 29.
Hoje nós temos mais do que Moisés e os profetas. Temos o Evangelho, temos a cruz, temos a chance que aquele homem perdido nunca mais terá. E, no entanto, quantos seguem descendo todos os dias pelos mesmos degraus invisíveis? O cárcere está cheio de vozes e vazio de esperança. Mas se o Hades é apenas uma prisão temporária, o que acontecerá no dia do julgamento, quando as portas forem abertas? No próximo capítulo veremos a cena final, quando os mortos se levantarão para ouvir sua sentença eterna. O silêncio do Hades é interrompido por uma voz. Não é grito, não é lamento, é convocação. A hora chegou. O tempo se curva, o céu se abre como um véu rasgado, e diante de Deus, todos, vivos e mortos, são chamados. Nada mais será escondido. É o grande juízo final. A terra entrega seus corpos, o mar, seus naufragados, o Hades, seus condenados. Todos ressuscitam, todos se erguem, todos, agora, possuem um corpo incorruptível, para a glória ou para a vergonha eterna. A cena não é simbólica, é descrita na própria Escritura com solene exatidão. Vi então um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se achou mais lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E foram abertos os livros. E foi aberto o outro livro, o da vida. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 12. Cada vida será lida como uma história. Cada palavra, cada decisão, cada recusa será trazida à luz. Não haverá álibis, não haverá máscaras, não haverá advogados. A única defesa será o nome escrito ou não escrito no livro da vida. É aqui que tudo se define, porque após esse julgamento, o Hades deixará de existir. A prisão temporária será destruída. Não haverá mais espera. A sentença será definitiva. E então, diz o Apocalipse, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Esse é o verdadeiro inferno. Não mais metáforas, não mais imagens, mas realidade eterna. Um lago de fogo que não consome, onde não há destruição, mas preservação do sofrimento, onde a alma, unida a um corpo ressuscitado, experimentará o peso completo da separação de Deus. O inferno é um lugar, mas mais do que isso, é um estado de exclusão absoluta. Ali não existe amor, não existe beleza, não existe bondade. É o oposto do céu. Enquanto o céu é comunhão, luz, júbilo, o inferno é isolamento, trevas e angústia. E esse lago, até então silencioso, agora se agita, porque o tempo da espera terminou, e aqueles que recusaram a graça, zombaram da misericórdia, viveram para si mesmos, serão tragados para sempre. Mas será esse tormento igual para todos? Ou há graus de punição de acordo com o peso de cada pecado? É o que revelaremos a seguir. No tribunal divino, a balança não é cega. Ela pesa com precisão de eternidade. O inferno é uma realidade absoluta, mas não é uniforme. Nem todos sofrerão do mesmo modo, porque Deus é justo e sua justiça conhece medidas. Há pecados que clamam ao céu por vingança, e há ignorâncias que imploram por misericórdia. Jesus, em sua divina pedagogia, revelou algo que muitos ignoram. Haverá maior rigor para uns e maior misericórdia para outros. Mesmo entre os condenados haverá diferença de tormento. Ouça estas palavras, ditas pelo próprio Cristo. Na verdade vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para ti, Betsaida. Pois se em Sodoma se tivessem operado os milagres que se fizeram em ti, há muito ela se teria arrependido. Evangelho segundo São Lucas,
capítulo 10, versículos 12 a 14. Sodoma, símbolo da depravação extrema, será julgada com menor severidade do que cidades que ouviram o Evangelho e o rejeitaram. Por quê? Porque aqueles que muito foi dado, muito será exigido. A justiça divina não julga apenas o ato, mas a luz recebida, o grau de consciência, a dureza do coração diante da graça. Isso não diminui o horror do inferno. Pelo contrário, o torna ainda mais temível, porque a dor de cada alma será perfeitamente moldada à medida de sua rebelião. Para uns, o tormento será o fogo que queima sem consumir. Para outros, será a solidão sem fim, o remorso, a memória repetida como agulha na eternidade. Para outros ainda, será o ódio sem objeto, a inveja sem escapatória, o orgulho ferido e jamais satisfeito. É como se cada condenado carregasse para sempre aquilo que o destruiu, não como punição arbitrária, mas como espelho invertido do que escolheu amar. Se amou o prazer acima da verdade, terá sede insaciável. Se adorou a si mesmo, terá de conviver com sua imagem deformada para sempre. Se rejeitou o perdão, viverá eternamente preso ao próprio pecado. É o inferno com rosto. O inferno que se ajusta ao pecador. E se isso parece cruel, é porque ainda não entendemos o que é a justiça de Deus. O catecismo ensina que a pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, mas não nega a realidade dos sofrimentos sensíveis, proporcionais aos pecados cometidos em corpo e alma. É o juízo que pesa a alma até a última gota, e nenhuma injustiça será feita. A quem cabe mais, será dado mais rigor. A quem errou sem saber, será dado menos. Mas nenhum tormento será leve, porque todo inferno, seja qual for sua medida, é insuportável. E diante dessa realidade, uma nova pergunta se impõe. Esse castigo terá fim algum dia, ou será mesmo eterno? Há uma palavra que silencia até os anjos: eternidade. Diante dela, o tempo desaparece como vapor ao sol. 1000 anos tornam-se um suspiro e um segundo de desespero. Torna-se um infinito sem saída. O inferno é eterno, não por excesso de punição, mas porque é o resultado de uma escolha eterna, a recusa definitiva de Deus, feita por uma alma que cruzou a fronteira do arrependimento. A Bíblia não fala em castigo temporário. Fala em fogo que não se apaga, dor que não tem fim, portas que não se abrem. Jesus, o Cordeiro Manso, não hesitou em dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículo 41. E depois, reforça: e irão estes para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículo 46. Note, o mesmo adjetivo, eterno, é usado para o céu e para o inferno. Negar a eternidade do castigo é enfraquecer a promessa da glória. A Igreja ensina com clareza e sob autoridade divina que o inferno é eterno, tanto na sua separação quanto nos seus sofrimentos. Não há segunda chance, não há apelo, não há anistia. E, no entanto, muitos ainda insistem. Como pode um Deus de amor permitir uma condenação infinita por pecados finitos? Mas essa é a visão de quem enxerga o pecado como um ato isolado, e não como uma rejeição livre, consciente e total da graça. O inferno não é injusto, é proporcional. E mais ainda, é respeitoso. Deus criou a alma humana livre. E se essa liberdade escolhe, até o fim, afastar-se da luz, então o inferno é apenas o reflexo daquilo que a alma preferiu. Como escreveu São João Damasceno: depois da morte não há mais arrependimento, assim como não há mais obras. Como a árvore cai, assim ficará. Se ela caiu voltada para o sol, florescerá. Se caiu para as sombras,
ali permanecerá. O inferno é a eternização de uma alma voltada para si mesma, incapaz de amar, presa no próprio ego como num espelho quebrado. E o mais terrível de tudo não é o fogo, é a ausência de Deus, a ausência de paz, a ausência de sentido. É o buraco deixado por uma eternidade que poderia ter sido cheia de glória, mas foi preenchida com desespero. E os primeiros a experimentar essa eternidade, segundo o Apocalipse, não serão humanos, serão os que inspiraram a rebelião. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também a besta e o falso profeta serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E quanto aos homens? Por que Deus permite que tantos sigam esse mesmo caminho? É o que veremos a seguir. A existência do inferno não é uma falha no amor de Deus. É a prova de que esse amor é verdadeiro, porque só quem ama profundamente pode também dizer basta. O inferno existe porque Deus é justo. E a justiça, ao contrário do que se pensa, não é o oposto do amor. É o seu limite sagrado. Vivemos em um tempo que idolatra a misericórdia, mas esquece da santidade. Um tempo que prefere imaginar Deus como um avô distraído e não como um rei eterno diante do qual toda alma treme. Mas o Deus da Escritura é fogo devorador. Sua santidade não pode conviver com o pecado, e seu amor não força ninguém a permanecer com ele. O inferno não é o lugar onde Deus envia os que ele rejeita. É o lugar onde permanecem, para sempre, os que o rejeitaram. Imagine um assassino em série que nunca foi punido. Imagine suas vítimas clamando por justiça e recebendo silêncio. O que você sentiria? A ira não seria justa? Deus não é indiferente à maldade. Ele é paciente. Mas sua paciência não é fraqueza. É misericórdia esperando arrependimento. E quando o tempo da escolha se encerra, entra o tempo da verdade. São Paulo escreve: a vós que sois atribulados, dará alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em fogo ardente, fazendo vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho. Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. A palavra vingança aqui não é rancor. É restauração da ordem violada. É resposta sagrada à rebelião. O inferno é, então, a revelação da ira santa de Deus. Não como um surto, mas como uma consequência. Ele criou o ser humano para o céu. Mas se o homem escolhe o inferno, com sua vida, seus amores, suas decisões, Deus, que respeita a liberdade até o fim, permite. O Catecismo da Igreja Católica ensina: morrer em pecado mortal, sem arrependimento e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa permanecer separado dele para sempre, por nossa própria e livre escolha. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa por inferno. Autoexclusão, não castigo imposto, mas recusa voluntária. Se o pecado é a ruptura do amor, o inferno é a consumação dessa ruptura. Por isso ele existe, porque Deus é tão justo quanto misericordioso, e sua justiça não pode ser enganada. Mas mesmo assim, a pergunta continua: por que tantos escolhem esse caminho? Porque são muitos, e não poucos, os que se perdem. A resposta está na próxima revelação. Este é talvez o mistério mais doloroso de toda a fé cristã. Não é apenas o fato de que o inferno existe, é o fato de que muitos irão para lá. Não por acaso, não por falta de aviso, mas por escolha. Jesus não foi vago quanto a isso. Ele, que é a verdade, disse com palavras diretas e que raramente ecoam dos púlpitos modernos: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela.
Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Poucos. Essa palavra arde mais que o fogo, porque revela que a salvação não é um rio onde todos boiam. É um caminho estreito, escarpado e voluntário. E isso levanta uma pergunta que corta a alma. Como pode um mundo cheio de igrejas ter tão poucos salvos? A resposta não está fora, está dentro, está no coração humano. Vivemos numa geração que deseja o céu, mas rejeita a cruz. Quer a luz, mas sem renunciar às trevas. Quer perdão, sem arrependimento. Mas Deus não força a eternidade sobre ninguém. Ele propõe, Ele espera, Ele convida com sangue, suor e lágrimas. Mas há um limite para o convite. Muitos vão para o inferno não porque Deus os rejeita, mas porque rejeitam o Evangelho até o último segundo de suas vidas. Porque endurecem o coração ao ponto de já não ouvirem mais. Como diz São Paulo, porque virá um tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, segundo os seus desejos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. E esse tempo é o nosso. Basta olhar ao redor. Quantos ainda acreditam na confissão? Quantos ainda temem o pecado mortal? Quantos ainda jejuam, se ajoelham, choram diante do Santíssimo? A estrada larga é confortável. Nela tudo é permitido. Não exige renúncia, não exige pureza, não exige conversão. Mas seu fim é morte. E aqui está o drama. Muitos acham que estão no caminho da vida, quando na verdade caminham direto para a perdição, com cruzes no pescoço, mas corações fechados. Jesus disse: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículo 21. Fazer a vontade do Pai, não apenas conhecer, não apenas pregar, mas viver até o fim. E isso exige luta, exige renúncia do ego, fuga das ocasiões de pecado, vigilância constante. Poucos entram, não porque Deus escolheu assim, mas porque poucos têm coragem de morrer para si mesmos. E, no entanto, mesmo diante dessa realidade, há uma esperança, um escape, uma porta que ainda está aberta, e é por essa porta que entraremos agora. E então, uma luz, fraca no início, como uma brasa no meio da noite, mas ela cresce e rompe o véu da condenação como a aurora rasgando um céu envenenado. Existe uma porta, sim, uma única porta aberta no meio do abismo, uma única estrada que cruza as sombras e conduz à eternidade luminosa. Essa porta tem nome, tem rosto, tem voz: Jesus Cristo. Ele não é apenas o anunciador do juízo, ele é o escape do fogo, o único que desceu às profundezas e voltou. Na cruz, ele não apenas sofreu, ele absorveu a ira, tomou sobre si a condenação que era nossa, desceu ao Hades, destruiu as correntes da morte e ressuscitou carregando consigo as chaves da eternidade. São João registra: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 16. Veja, não pereça. Esse é o clamor de Deus. Esse é o sentido da encarnação, da cruz, da ressurreição. Não fomos criados para o fogo, fomos feitos para a luz. E ainda hoje a voz de Cristo ecoa: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículo 28. Ele chama, ele espera, ele busca, mas não força. O sangue de Cristo não é imposto, é oferecido. A graça não invade, ela bate à porta. O apóstolo Pedro nos lembra:
O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns pensam, mas é paciente convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos venham a converter-se. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 9. Sim, Deus quer salvar todos, mas nem todos querem ser salvos, porque a salvação exige rendição, entrega, confissão, conversão verdadeira. A porta está aberta, mas é estreita. Passa quem deixa para trás o orgulho, o pecado escondido, os vícios queridos. Passa quem morre para este mundo. O escape do fogo não é um alívio momentâneo. É uma transformação profunda. É o novo nascimento da alma. É ser marcado pelo Espírito Santo, selado pela graça, alimentado pelos sacramentos. Jesus não veio nos oferecer consolo, ele veio nos oferecer a vida eterna, mas a escolha ainda é nossa. Não importa quão longe alguém tenha ido, não importa quantas quedas, quantos pecados, quantas chamas já lambem os calcanhares da alma. Se hoje, o coração se abrir e o nome de Jesus for clamado com fé sincera, a porta se fecha atrás de si e se abre diante do céu. Mas há uma urgência, porque a última brasa da misericórdia também se apagará um dia. E então só restará a sentença. O inferno existe, é real, está vazio, mas não por muito tempo. Ele não é um mito, nem uma metáfora. É a consequência viva de uma liberdade mal usada. É o reflexo invertido do céu e o eco eterno de uma alma que escolheu viver sem Deus. Mas se até aqui falamos de trevas, agora é hora de abrir uma fresta de luz. O medo do inferno pode nos acordar, mas só o amor por Cristo pode nos salvar. Deus não criou ninguém para a perdição. O Pai enviou o Filho para resgatar até o último dos pecadores. E o Espírito Santo continua soprando todos os dias em nossas consciências, com um sussurro invisível: volta. A alma que ainda sente, ainda pode escolher. A eternidade não é um acaso, é um destino que começa no silêncio de uma decisão. Hoje, enquanto você respira, a porta ainda está aberta, a Eucaristia ainda está sobre os altares, os confessionários ainda estão vazios, esperando por lágrimas sinceras. A graça ainda está fluindo, mas o tempo é curto. Jesus nos deixou um aviso e ecoa como um trovão na eternidade. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículo 13. Quando a porta se fechar, ela não se abrirá mais. Por isso, se essa mensagem tocou você, mesmo que discretamente, não endureça o coração. Não adie. Não se distraia com o mundo. Não negocie com o pecado. Se você ouviu o chamado, responda. E se sente que está longe, fraco, sujo, distante demais, lembre-se, não há abismo que o sangue de Cristo não possa atravessar. Hoje pode ser o início da sua salvação. Hoje pode ser o dia em que Deus escreve seu nome no livro da vida. Se esta revelação tocou você, escreva nos comentários: eu escolho a vida. Compartilhe com alguém que precisa saber a verdade. E, acima de tudo, inscreva-se no canal Histórias do Sagrado. Ative o sininho para não perder as próximas revelações. E que a paz de Cristo esteja com você, agora e para sempre.